pastor. Ok. Então vamos lá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar a nossa aula no dia chamado hoje, 14 de agosto. Vamos orar para nós agradecermos a Deus por mais uma noite estarmos aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu filho amado, nós te agradecemos, ó Senhor, pelo privilégio de mais uma noite estarmos aqui reunidos, juntos, para aprendermos a sua palavra. Nós, como igreja, oramos e intercedemos pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui, Senhor. Visita cada um deles com a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem, meus irmãos? Muito frio aí, para quem vai assistir depois gravado, né? Estamos saindo aí do frio, parece que amanhã vai começar a dar. Glória a Deus, né? Não sou contra o frio não, mas eu prefiro o calor. Quem é do calor? Eu também. Bom, eu gostaria de ler com os irmãos a apostila, porque hoje eu quero começar a partir de alguns textos que são as comparações dos textos proféticos versus cumprimento, que está no comecinho da matéria de vida de Cristo. Para mim, Acho que 92. Ali já ajudou, porque para mim só... 92. Vou começar a leitura aqui. Jesus Cristo em qualquer língua, este nome traz muitas reflexões. Para uns, ele somente dividiu a história, para outros, foi um mero profeta. Existem aqueles que acreditam que Jesus foi a obra da mente fértil de algum homem, uma proposta mitológica, talvez um ser lendário, um herói judeu que na realidade nunca existiu. Apesar das especulações céticas de filósofos e ateus que pretendem negar a historicidade de Jesus, o Messias realmente esteve entre nós, é histórico, participou da história e fez história. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a sua glória do unigênito do Pai. Muitas são as profecias veterotestamentárias que, do ponto de vista temporal, localizam a existência do Messias, o Cristo. Vejamos, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aí vem os textos. E eu vou falar com os irmãos sobre justamente das formas que Deus, no decorrer da história, foi nos falando. Mas o primeiro texto que eu gostaria de ler é o texto que mostra em Gênesis 3,15, que está aqui no nosso quadrinho. Gênesis 3,15 é um texto profético que teve o seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo e foi mencionado em Gálatas 4,4. Gênesis 3,15, eu sei que muitos já sabem até de cor. Diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então houve uma promessa de Deus que nasceria um varão da semente da mulher. E essa palavra ela é teologicamente confirmada em Gálatas 4,4, que diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4,4. E aí eu gostaria de começar a conversar aqui com os irmãos, nas minhas anotações. Existe, meus irmãos, um contexto genealógico, que não é só Jesus ter nascido de uma mulher, porque isso aí, tudo bem, eu creio, está lá, sabia. As mulheres sabiam. Existia uma expectativa em todas as mulheres hebreias sobre estarem grávidas e será que o meu filho é o futuro Messias, é o da promessa? Porém, tinha que ter algumas especificações, não poderia ser qualquer uma mulher. Ela deveria ter uma linhagem, porque existem outros textos que vão também fazer uma concretização da profecia
Existiam profecias no Antigo Testamento falando até de qual tribo que Jesus viria. Então não poderia ser qualquer mulher. Ah, eu estou confundindo, porque de lá eu tinha que ter um negocinho, aqui não precisa, né, de ter um... Existia uma linhagem específica, que era justamente a linhagem da tribo a qual os textos vai revelar que Jesus viria. Alguém lembra qual é a tribo que... Judá. E o cego de Jericó já havia entendido isso. Porque quando ele clama, ele fala, Jesus, filho de Davi. Ele faz essa menção ao rei Davi, porque todos sabiam qual era a tribo da qual o rei Davi veio. Davi é da tribo de Judá. Pois bem, e o interessante é que nós vamos ver isso, só que tem um detalhe. A Maria não é da tribo de Judá. A Maria é prima de quem? Isabel era casada com quem? Eles eram um casal da linhagem de qual tribo? Eles eram sacerdotes. E agora, hein? Quem me explica essa questão? Acho que vocês já até comentei aqui, acho que em outras matérias. Eu acho que foi na outra vez, né? Não, foi na primeira aula. Não, foi? José. Nós vimos a linhagem de José. Ah, tá. Mas será que foi desse lado que eu falei? Tá. E aí, então vamos lá. Como que se cumpre na Maria a profecia de que o filho que viria seria da tribo de Judá, o Messias? E aí, você lembra? Não, pode me ajudar. Não. É porque eu também falei de José, mas eu acho que tinha sido outra coisa. Não sei se eu lembro. Bom, a Maria, ela é da linhagem de Levi, porque é da linhagem sacerdotal. E o interessante é que vocês, eu acho que já tiveram uma matéria, acho que foi até com o professor Daniel, se não me falha a memória, que é Cristologia. Na Cristologia nós aprendemos que Jesus divinamente foi rei, profeta e sacerdote. E ele foi sacerdote pela linhagem de Maria. Então até mesmo o sacerdócio de Cristo, ele tinha que ser confirmado em uma linhagem que fosse de alguém que tivesse uma linhagem sacerdotal. Então o ministério sacerdotal de Cristo veio justamente da linhagem da mãe. Porque assim, um judeu, óbvio, ele só era judeu realmente aceito e entendido como um judeu se ele era de pai e mãe judia. Só que a mãe é que garantia a nacionalidade para o filho. E o pai garantia como é que eu falo? A marca tribal, a monarquia do filho. Vou tentar clarear melhor para os irmãos. Jesus, ele se cumpre nele a profecia e o ministério sacerdotal pela mãe Maria. Pela mãe Maria, porque a Maria é da linhagem de Levi, o ministério sacerdotal. Só que o reinado, Jesus ele também foi rei, ele é rei pela linhagem do José, porque o José, sim, aí lá em Mateus fala a linhagem do José. O José, ele é da tribo de Judá. E ele garantiu a linhagem monárquica e tribal para o seu filho. Ah, mas o José não foi pai biológico de Jesus, mas ele foi pai de Jesus, porque na cultura judaica, quando o pai passa a profissão para o seu filho, é como se ali ele estivesse oficializando e reconhecendo a paternidade e a filiação do filho. Então, Cristo, ele veio da tribo de Judá pela linhagem do José. A realeza de Cristo veio, porque se nós formos olhar pela Maria, ela não veio da tribo de Judá. E sim... É rei e o sacerdote de Maria. Profeta. Ah tá, na nossa matéria aqui, Cristo ele foi rei. Mas tem outra palavra, rei e... Profeta. Não, Tribal. que ele herdou de José. Rei... Ele herdou a linhagem tribal, monárquica. Monárquica. Tribal. Que é a questão de tribos, né? As tribos. Pastor, por isso que será que Samuel herdou isso porque ele poderia ser, ou porque Levi criou ele como
começa a aparecer ali. Nós vamos ver que é um pouco diferente de como que era o procedimento da escola de profetas, que sim, os pais entregavam lá para os líderes e os filhos Começou daí. começavam, não ali, já tinha. não, foi vendo lá mais pra Mas frente. isso ele acabava sendo como filho dele ou não? Porque ele que sucedeu, né? Que... Nacionalmente da nação de Israel, não chegava a ser comparado. Ali foi um caso atípico, porque houve aquela situação em que ele morre com seus filhos, então o Samuel ele vai exercer esse sacerdócio e ao mesmo tempo juiz, e foi um profeta, né? Por conta dessa lacuna que houve ali na nação de Israel. Aí depois nós vamos ver que eles já estão praticamente entrando na monarquia, mas não foi, pelo que eu sei até hoje, o Eli não adotou e não foi reconhecido Samuel como quando você filho. falou que herdava essa paternidade, eu já lembrei. Não faz sentido. Mas para o sacerdócio não era assim não. Tinha que ser o mesmo filho mesmo. E o profeta? De onde que veio para Jesus? Porque o rei do pai, né? Isso. É o sacerdote da mãe do profeta. Profeta é o povo, uma. Porque tudo que Jesus falou se cumpriu, então isso mostra que ele foi um profeta. E porque as pessoas daquela época o reconheciam como profeta. Então os textos dos evangelhos, tem vários, agora eu não lembro de cor, mas os textos dos evangelhos, muitas das pessoas chamavam ele de profeta. Então o profeta era reconhecido pelas pessoas. Não mas por foi linhagem profetizado que ele seria profeta. mas não vem nada de pai e mãe. Não, aí a questão do ministério profético não foi tá. nada. É um ministério, né? De Deus, Ministério. Ele é profeta. Exatamente. E os textos que comprovam que ele foi reconhecido como profeta eram os evangelhos, quando as pessoas diziam que ele era profeta. De Deus, que vem de Deus. Pois bem, dentro da apostila, nós pegamos esse primeiro. Perdão, deixa eu só ver que para mim aqui é tão pequenininho as palavras. Aí Isso que eu ia falar. não, mas aí eu vou te atrapalhar. Só para ler o texto que mostra um pouquinho mais para baixo, que é aqui, ó, a pré-existência de Cristo, que é o número 1, que eu vou pegar um versículo e depois a gente lê o texto. A pré-existência de Cristo. Miqueias profetiza que o governante surgiria de Belém para cumprir as promessas de Deus ao seu povo. Ele nasceria como ser humano para em tudo fazer-se semelhante a nós. É a minha referência aqui, Miqueias 5:2. Por que a apostila ela coloca a pré-existência de Cristo? Porque essa palavra pré-existência significa, obrigado, Paulo, a existência de alguém antes mesmo Pra pessoa existir. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos, porque na teologia, principalmente chamada de teologia sistemática, nós vamos ver aqui que o Cristo antes de Jesus, parece até que é aquela frase que eu havia mencionado aqui com os irmãos, o Cristo antes de Jesus. A pré-existência de Jesus é isso aí, é o Cristo, porque quando nós falamos de Cristo, estamos falando dele como divino, porque Jesus é um nome comum, é um nome pessoal, e Cristo é um nome divino. Eu acho que já aprenderam. Então, Cristo é antes de Jesus. Ele é Deus, ele sempre existiu. Ele teve a sua encarnação no Novo Testamento, e lembrando para os irmãos que encarnação é uma doutrina bíblica das principais que nós temos, que não tem nada a ver com reencarnação. A reencarnação é uma doutrina espírita que entende a possibilidade de alguém voltar a viver em um outro corpo. Cristo, por mais que pareça até um pouco semelhante essa palavra, bom, se ele sempre existiu e ele veio sobre o corpo humano, então isso é reencarnação, mas não é reencarnação, porque ele não morreu para ele depois reencarnar. Alguém aqui teve contato com o Espiritismo? Às vezes pode ser que alguém veio de outra religião e teve esse contato, às vezes poderia explicar melhor, mas a reencarnação é quando alguém morre e volta a viver. No caso de Cristo, ele sempre existiu. O que ele fez foi, em um dado momento da história, ele encarnar. Ele se tornou uma vez só, né? Uma vez só. Uma vez só. Então, quando ele morre, ele ressuscita. Então, ele não reencarna, ele ressuscita. Por quê? Essa é a principal doutrina, irmão. Imagina assim, o irmão falece e de repente o irmão volta em um corpo de animal ou de mulher. Isso não é ressuscitar, é reencarnar, segundo a doutrina kardecista.
Mas Jesus, ele voltou ao mesmo corpo, ele ressuscitou ele mesmo, então não foi um outro corpo. Só que a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, nos mostra a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é conhecido teologicamente, Cris, não sei se eu vou te atrapalhar muito, mas não sei qual professor abordou isso com vocês. Mas isso é matéria de cristologia. Ah, então tá ótimo, já deu o caminho dado. Então vocês já sabem. E está dentro da nossa matéria porque nós vemos muito isso. Não sei, alguns falam teofania, outros vão falar cristofania. Teofania, teo, Deus, fania ou epifania é a manifestação de se aparecer. E cristofania também é alguém que aparece. Pois bem, e aí o interessante que nós precisamos analisar, porque Jesus Cristo, ele aparece em todos os livros do Antigo Testamento. Em todos os livros do Antigo Testamento, nós vemos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A questão é que nós temos que saber que, dependendo do livro, Jesus ele está aparecendo nesta forma, ou às vezes será nesta forma aqui, ó. Aí eu já vou deixar aqui, ou às vezes será dessa forma. Das três formas nós encontramos a aparição de Jesus na Bíblia. Ou ele aparece às vezes de forma tipológica, que é na tipologia. O que é tipologia? São representações, sombras. Nós vemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo aparecendo em muitos livros do Antigo Testamento de forma tipológica, que não tem nada a ver com teofania, com cristofania, e também não são profecias, mas são passagens, histórias, que ali de alguma forma tem uma tipologia, que é um tipo daquilo que nós entendemos de comparação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui alguns versículos com os irmãos, para que a gente possa entender um pouco da questão da tipologia. No Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 14, diz assim, ó: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aquela serpente que foi levantada no deserto para que os hebreus olhassem, não morressem, não era Jesus ali, não foi uma manifestação teofânica de Jesus, mas foi um tipo de Jesus, porque era sombra. Isso aqui eu acho que eu já falei aqui em uma outra oportunidade, é aquela ideia, se você está de costa, alguém está aqui na minha frente olhando para a Cris lá, e de repente vem alguém por trás, e a pessoa que está vindo por trás está mostrando a sombra. Nós sabemos que alguma revelação vai chegar para nós, alguém vai aparecer, mas nós não sabemos, é distorcido, porque é só uma sombra. Até o momento que essa pessoa se apareça na nossa frente, ali nós sabemos quem é. Então tudo que era tipologia, sombras no Antigo Testamento, foi revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. E um exemplo clássico disso foi aquela passagem. Ali nós vemos Jesus, mas não de forma visível, tangível, em Êxodo, se não me engano, né, que houve ali. Mas uma tipologia. É João o quê? João capítulo 3, versículo 14. João capítulo 3, versículo 14. Agora eu vou ler Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27. Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Pois bem, e aí ainda em
Hebreus também, 9, do 13 ao 14. Eu vou ler aqui. Ainda Hebreus 9, do 13 ao 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo. E por fim ainda, para encerrar, Hebreus 9, no versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para que agora compareça por nós perante a face de Deus. Ou seja, toda a ritualidade, todo o processo sacerdotal que se tinha no Antigo Testamento com os sacrifícios de animais sobre o tabernáculo, as peças ali que existiam, era toda tipologia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que Jesus ele era o sacerdote que oferecia o sacrifício, ele era também o próprio sacrifício, o animal que era imaculado e morto para o perdão do pecado das pessoas. Então, no livro de Êxodo, quando nós vimos o ritual das peças do tabernáculo, a primeira peça do tabernáculo, que eram 7, né? Tinha lá altar do sacrifício, que ficava logo na entrada do tabernáculo, no pátio de fora, depois do altar do sacrifício, que era como se fosse uma churrasqueira, né? Tinha a pia, aí entrava o lugar interno lá do santo do templo. A mesa dos pães, né, da proposição, o candelabro e o altar do incenso um pouquinho mais à frente, que é chamado de lugar santo, e no lugar santíssimo, santo dos santos, a arca da aliança, né? A arca e o propiciatório, que era aquela tampa. E todas essas peças eram uma tipologia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era uma tipologia do Senhor Jesus Cristo. Então, o interessante de tudo isso é que Mateus capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó. Mateus 5, 17. Para encerrar só essa sequência de leitura e foi as anotações que eu fiz. Não, Jesus falando, agora são palavras de Jesus. 5, 17 de Mateus. Não cuideis que vim destruir a lei, os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então, muito dos rituais que aconteciam no Antigo Testamento, que faziam parte da lei da nação de Israel, tinha que ser cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar uma segurada aqui, porque eu quero falar mais sobre isso, nessas questões tipológicas, daqui a pouquinho. Segunda forma que vemos a pessoa de Jesus, era de forma teofânica ou cristofania. E a terceira, profecias. A nossa matéria está focando mais nas profecias. A apostila dos irmãos mostra profecias do Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas sobre essa questão da teofania, é interessante porque não são todas as passagens que nós podemos também dizer que se trata ali de teofania. Nós temos que tomar, às vezes, um cuidado porque são anjos. Então, qual é o critério? Se os irmãos lembram, qual é o critério que vocês analisam? Aprendemos há pouco tempo. Está fresco na mente de vocês, né? Tem a palavrinha anjo, por exemplo, a maiúscula. Recebe adoração? Não recebe adoração. Então, nós vamos observar. Eu estava falando agora aqui com a turma ao lado. O Josué, logo quando ele vai atravessar o povo lá no Jordão, ele vê um varão com uma espada nua e ele se prostra e adora, e aí depois o anjo fala para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque aqui é um lugar santo. O anjo tanto recebeu adoração quanto disse que o lugar que ele estava era santo. Se fosse um anjo ali, como o João se empolgou lá em Apocalipse, né, como um anjo quis adorar, e o anjo falou: não faças tal, eu sou um servo teu, adora a Deus. Ali não era o próprio Senhor Jesus, mas em outras passagens nós vamos ver, como Gênesis 16:9, o Êxodo 3, Juízes 13, né? E aí temos aqui uma passagem, por que eu coloquei aqui uma observação? Isaías 6:1, deixa eu só ler para os irmãos. Lembrei, Isaías 6:1 é o ano que morreu o rei Uzias. Isaías dizia que viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Quem que Isaías viu ali?
versículo 41, diz assim: Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não os confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Olha que interessante, vou voltar até um versículo É anterior. João o quê? 14, perdão, Cris, João 12, perdão, João 12, Qual o versículo? versículo 38, Tá. do 38 ao 41, eu vou ler aqui, ó. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração, e não se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Aqui é um entendimento que era a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo que Isaías havia visto, e ele chama de Deus, que viu a Deus. Então, as palavras anjo do Senhor são palavras que aparecem 48 vezes no Antigo Testamento e muitas das vezes é atribuída à própria pessoa do nosso Deus. Temos algumas autoridades na teologia sistemática, como Stanley Horton, Norman Geisler e Wayne Brunner. Isso eu acho que não precisa se preocupar. São autores de livros de teologia sistemática e eles são tidos como doutores, autoridades nas matérias de teologia sistemática, e eles defendem que realmente eram manifestações da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, não encarnado, porque a encarnação aconteceu só no Novo Testamento, mas manifestações da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. E isso é normal. Nós vemos de forma teofânica, de forma de cristofania, aquele que aparece para Abraão, que Abraão vai conversar, era a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não é profecias, porque não é um cumprimento que estava se aguardando acontecer no Novo Testamento. Eram apenas manifestações da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, as profecias sim é o que nos interessa, porque nós vamos ver aqui na sequência da apostila inúmeras profecias. Eu vou te atrapalhar. Nascimento virginal, seu nascimento em Belém, a visita que foi feita a ele por embaixadores reais, o seu nome profético, que Isaías mesmo mencionou como Emanuel, sua peregrinação no Egito, sua fuga foi a manifestação do João Batista como um precursor, a sua concidadania como nazareno, vindo de Nazaré, a sua residência nos confins de Zebulon e de Naphtali. Aqui, Cris, achei, seria um grande profeta. Daniel 18 diz, está na apostila. Daniel 18 diz que ele seria um grande profeta, seria rei, seria feito menos que os anjos. Então, assim, humanamente, Cristo ele foi feito menos que os anjos, mas o próprio autor de Hebreus depois vai exaltar a Cristo, dizendo que ele é superior aos anjos, como Deus. Mas de forma humana ele foi feito inferior aos anjos. Então, obrigado, irmão Nivaldo. Nós vemos aqui um período revelacional, progressivo e especial da parte de Deus. Aí aqui eu vou ficar por aqui mesmo, só para conversar com os irmãos. Deixa eu só pegar aqui. Porque tem um caminho que eu queria percorrer hoje com os irmãos, bem interessante e importante para nós estudarmos. Por exemplo, no Antigo Testamento nós vamos observar que houve várias manifestações e formas que Deus ele falou com Israel no decorrer da história. Então nós vamos observar que houve um período da história
Sério? Falando- Cristologia. Foi o pastor Celso. Cristologia. o pastor Daniel. o pastor Daniel falou na última segunda. Ah, então eu vou aprofundar muito aqui, só para não vou ficar focado no Não, mas ele só deu uma passada só. Eu estava falando de outra São coisa. as dispensações, né? Isso, claro que o pastor Daniel, o Celso, se não me engano, ele é pré-tribulacionista, então isso aqui é. Graça e milênio. Isso. Segundo as dispensações de quem entende assim as eras, nós estamos às portas do milênio. E em todas essas dispensações, épocas, períodos, vamos dizer assim, Marcos, Deus falou de alguma forma. Deus ele falava de alguma forma. Então, por exemplo, a primeira dispensação é chamada de inocência. O pecado ainda ali não havia acontecido. Mas Deus falava com Adão. Quem é esse Deus? Então, muitos teólogos entendem que era até uma teofania. Era a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo que falava com Adão ao jardim do Éden. Bom, seja da forma que for, mas era uma forma que Deus falava. Depois veio o pecado, e o pecado ele foi meio que distanciando o ser humano da pessoa de Deus em seu relacionamento. E Deus começou a falar de diversas outras formas nesses períodos aqui. Até aqui nós entendemos que é um período chamado antediluviano, antes do dilúvio, já entrando para o pós-dilúvio, porque aqui, período patriarcal, começa praticamente no entendimento nosso com Abraão, que é a era dos patriarcas. Depois aqui a lei começa com Moisés e vai até João Batista, onde com a graça nós vemos o início da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o milênio ainda estará por vir. E de diversas formas Deus falava. E em uma delas é o que está dentro da nossa matéria. Por exemplo, uma das formas que os irmãos acham que Deus falava em todos esses períodos. Quando eu falo Deus falava, Deus falava com um personagem da Bíblia lá. Como que os irmãos lembram de alguma das formas? Sinais. Sinais? Deixa eu ver. Sinais. Como sinais? Sinais religiosos. Porque às vezes a gente precisa, não, Deus falou fulano, ele falou como? Será que o fulano ouvia assim intimamente? Mas eu falo no sentido de sonhos, que é uma das formas que Deus falava. Visões. E aí nós vamos observar que quando entra aqui, começa a desencadear uma forma que antigamente, até mesmo antes, já se falava através de profetas. E as profecias que foram sendo faladas, que muitas estariam sendo cumpridas no Novo Testamento, era uma das formas de Deus falar. Então, sonhos, visões, profecias. Só que quando chega em Cristo, o João vai dizer que ele é o verbo que se fez carne. Então a forma agora de Deus falar com a humanidade, com as pessoas, é através do seu próprio Filho. Cristo é a voz, é a boca de Deus falando. Então você vai observar que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Cristo, estava sobre Cristo, e ele era aquele que representava e falava por Deus. Depois nós vamos ouvir ali os apóstolos falando, até o momento em que a Bíblia era toda compilada para estar até nós. Não que hoje essa seja a única forma que Deus fala. Nós somos pentecostais, então nós acreditamos que Deus ainda continua falando de outras formas, seja através de um irmão querido que Deus agraciou com os dons, seja através de sonhos. Deus ainda fala de sonhos para muitas pessoas. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para... Deixa eu trocar aqui. Também tinha por intermédio dos anjos, né? Boa! Anjos, Purim, Tumim, na lei, manifestações angelicais, Deus ele entregava mensagens. Boa observação. Uma das principais eu esqueci. O que acontece? Estava havendo uma preparação, houve uma, como que eu posso dizer a palavra? Uma transição, uma mudança de relacionamento de Deus entre essas dispensações aqui, patriarcal para a lei. E que quando se cumpre as profecias da nossa matéria na pessoa de Jesus Cristo, é uma retomada
da originalidade, do propósito de como que Deus ele queria se relacionar. Só para os irmãos lembrar, quando nós falamos de período patriarcal, quem é o patriarca aqui? Daí tá bom, Cris, para mim? Quem é o patriarca principal aqui? Abraão. Quando Deus ele chama o Abraão não fazia ideia de quem era Deus. Ele não conhecia muito bem a Deus. Deus ele vai chamar o Abraão e vai falar assim, ó, nas minhas palavras, eu sei que você não me conhece muito bem, mas eu quero ter um relacionamento com você e eu só preciso que você confia. O tripé do relacionamento que Deus queria com o Abraão era baseado nisso aqui, ó. Amizade, confiança e sinceridade. Porque quando Deus ele chama Abraão, há uma insegurança de Abraão. Ele não conhecia Deus. E Deus fala, olha, só confia. Só seja sincero. O que você estiver sentindo, o que você pensar ao meu respeito, fala. Porque eu quero ser amigo, quero ter um relacionamento de amizade com você. Esse era o tripé que é conhecido na teologia como aliança. Vou colocar aqui. É conhecido como aliança. Aí eu bagunçando a música. É conhecido como aliança abraâmica, onde era um relacionamento baseado em amizade, confiança e sinceridade. Por isso é que nós vamos observar a forma em que Deus ele trata nas suas conversas os personagens que é mencionado na Bíblia. E essa forma Deus ele se estende para os descendentes de Abraão. Abraão tem Isaac, depois Isaac tem gêmeos, que é o Esaú e o Jacó. Nós vamos ver que mesmo em meio a toda uma vida de engano, de mentira, Marquinhos, que o Jacó fez, Deus abençoou, fez promessas para Jacó, mesmo ele saindo fugindo para a casa do seu tio Labão, e Deus estava abençoando. Não é que Deus estava passando pano, ele era a favor do pecado, é porque a ideia era assim, Deus ele estava entrando na cultura de Abraão, ele estava tentando conquistar e aos poucos ir levando Abraão a entender como que ele gostaria que o Abraão se relacionasse com ele. É típico do que hoje o Espírito Santo ele faz geralmente com um novo convertido. Alguém que chega agora para a igreja cheio de vícios, cheio de defeitos, às vezes cheio de coisas que precisa mudar, pelo menos eu entendo assim, ele não vai com os dois pés no peito e fala assim, ó, para com isso, larga disso. Ele vai conquistando aos poucos. Os irmãos aqui nasceram na igreja desde pequenininho? Sim. Nasceu? Sim. Então, quem não nasceu pode ser que tenha essa experiência de quem veio do mundo, de se identificar assim, nossa, do nada, não foi ninguém que ficou insistindo, ficando falando pra mim, eu estou me sentindo mais bem naquele lugar. Esse estilo de roupa está me deixando estranho. Isso que eu estou vendo, isso que eu escuto, não estou mais afim. E aí é o Espírito Santo que vai te convencendo, vai te modificando aos poucos. Nós vamos observando que quando Abraão vai se permitindo aos direcionamentos de Deus, ele vai se entregando. Isso é lições espirituais para nós hoje. Ele vai se permitindo a Deus, Deus vai conquistando o coração de Abraão. Eu tive uma experiência mais ou menos nisso que o pastor está falando, só para exemplificar. Por favor. Minha mãe me levava nos templos de Umbanda, quando eu era criança. E eu cheguei a uma oportunidade que eu vi o altar das imagens. E eu vi lá as imagens com chifre e tudo e tal. E sempre a gente teve, desde sempre, né, que o diabo que tem chifre, que o mal é o diabo, assim, e o diabo que tem chifre. E aí eu vi aquele altar com as imagens com chifre ali, logo, logo de pequeno ali, eu já falei, isso daqui não era coisa boa. Isso daqui não é coisa boa, não. E ali eu não me apeguei naquilo ali e não quis aquilo pra mim, de maneira nenhuma. E como minha mãe trabalhava de diarista, e às vezes ela tinha a oportunidade
ia no emprego e só me via no final de semana. Então ela me deixava em casa de família, né, para ser cuidado. E numa dessas famílias que ela me deixava, né, tinha pessoas que eram evangélicas que me levavam para a igreja, me levavam na escola dominical, tudo e tal. Então eu fui tendo a experiência de um lado e do outro. E aí eu fui tendo assim, de pequeno eu já consegui assimilar o que era certo e o que era errado. Te ministraram, né? Praticamente famílias te levaram, né? Cuidado de Deus, né? Sim. Pois bem, mas você poderia ter entendido, não, para mim, esses altares, essas coisas aqui dão certo, esse é o caminho aí, eu quero isso aí, mas você vê que já era um agente de Deus. E com Abraão não era diferente, porque ele veio de Ur dos caldeus, era uma prática realmente de altares, de idolatria de deuses. Então, aos poucos, Deus ele foi trabalhando. Eu acho que na matéria que nós tivemos, não lembro do Marquinhos como aluno, não lembro, né? Eu até falei da cultura daquela época, que quando Deus ele faz uma promessa para Abraão, que ele tinha dúvidas, e era um costume de Ur, dos povos caldeus, era aqueles rituais que, por exemplo, se eu fosse o líder de uma tribo, de um povo, mas eu não tivesse terra, e você, Marquinhos, era líder de um povo, mas também não tivesse terra, ele fala assim, Marquinhos, aquela terra ali, ó, tá dando soco, vamos invadir lá, a gente guerrear junto, vamos fazer uma aliança. E aí tinha todo um ritual, que você e eu tínhamos que separar as nossas tribos, você ficava de um lado, eu ficava do outro lado, nós picávamos vários animais e fazíamos um corredor de animais mortos, e nós que éramos os caciques, vamos dizer assim, os líderes da tribo, nós passávamos entre esses animais, diante de todos os nossos soldados, dizendo, assim me façam os deuses se eu não cumprir a minha parte do pacto. E você também repetia que era uma aliança, um pacto que nós fazíamos de honrar as nossas guerras para tomar posse da terra, e você não podia fugir, você não podia dar para trás. Isso aí era uma cultura da época. E quando Deus faz uma promessa para Abraão, que acho que é Gênesis 15, se não me falha a memória, ele diz que garantia você me dará. Ele ainda está no processo de ser conquistado, de ter aliança com Deus. E aí Deus falou para ele picar os animais, que ele prepara aquele altar, faz aquele ritual. Vocês lembram na matéria anterior que eu mencionei? Acho que como o Marquinhos não estava, só estou recapitulando. E aí Deus passa como que um fogo entre as frestas daquele altar, e era uma forma que Deus estava entrando na cultura de Abraão para poder levá-lo ao entendimento da fidelidade de Deus. E assim vai, chega o Jacó tem os seus filhos viram as tribos, eles estão em Canaã, só que quando chega em Canaã, o José, parece que descobriram que ele estava, descobriram que ele estava vivo, vai para o Egito, e lá uma geração depois de 430 anos desconhece a Deus. E por mais que oralmente os seus pais iam passando os ensinamentos no Egito, mas eles estavam totalmente influenciados por outros povos, por outras nações. E agora Deus levanta o Moisés, e agora eu estou falando que já estamos entrando quase aqui, Deus levanta o Moisés para tirar o povo de Israel, só que eles ainda estão assim, quem é o nosso Deus? Como que eu vou me relacionar com Deus? Porque eles conheciam quem era o Abraão, que eram os antepassados deles, mas não sabiam a forma que esses antepassados se relacionavam com Deus, baseado nesse tripé. E aí nós vamos ver que Deus, antes de levá-los para Canaã, que era a terra prometida, fala para o Moisés, chama esse povo próximo do monte Sinai, que eu quero renovar a minha aliança com eles. E aí eles vão fazer aquela renovação de aliança, que era justamente trazer à memória a forma que eles iriam se relacionar com Deus, porque eles estavam para começar o deserto, e no deserto não tinha comida, era perigoso, então eles tinham que confiar em Deus, eles tinham que ter um relacionamento de entrega, de confiar no cuidado de Deus, assim como Abraão fez. Só que eles estavam influenciados pela cultura do Egito. Eles vão falar assim, Abraão, ou Moisés, fala para esse Deus que ele não precisa nos abençoar baseado na bondade dele, no amor dele. Manda ele dar as leis que nós obedeceremos, porque eles estavam acostumados com a cultura de Obediência da escravidão. Exatamente. E a cultura e a forma de se relacionar com os deuses do Egito era de meritocracia.
eu dou oferenda para os deuses me abençoam. Eu faço os rituais e os deuses me abençoam. Então eu sou abençoado porque eu mereço, porque eu faço. É mérito. E não é assim na relacionamento de Deus. Não é assim. Então, eles quiseram ir por esse caminho. O texto de Números mostra que automaticamente densas nuvens descem sobre o Monte Sinai. E ali, Deus fala para Moisés, fala para esse povo não chegar mais perto do monte, que quem chegar morrerá. É assim que eles querem? Então, toma as leis. E aí eles entram agora para essa dispensação que é a lei. Então agora é aquela regra. Se o meu povo obedecer, bênção. Se não obedecer, maldição. Porque agora o relacionamento deles com Deus é ou olha a diferença que tem. É lei, obedece. Não obedeceu, punição. Se obedecer, tem bênção. Se não obedecer, não tem bênção. Não era assim a forma do relacionamento que Deus queria com o Moisés. E agora eles estão entrando no que é conhecido de aliança mosaica, baseado no cumprimento da lei. E nós vamos ver que no decorrer da história nunca deu certo, porque eles não conseguiam cumprir a lei. Eles pediram para que queriam se relacionar com Deus assim, e não deu certo. Eles queriam, a gente quer ser abençoado baseado no mérito, a gente faz e pronto, tem que fazer. O que faz, a gente cumpre o que tem que fazer e Deus abençoa. Só que é impossível cumprir a lei. Tanto é que a nação de Israel, eles vão decair. Vai para cativeiro. E aí vem as profecias da nossa matéria. Mas aí é que está o pano de fundo e que eu queria levar os irmãos a esse entendimento. Como que é a ideia? Porque existe o tema, a palavra-chave, existe a mensagem principal das profecias. Tá? Vai vir o Messias, mas para que esse Messias? Por que isso é? Porque existiam profecias da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em momentos até bom que Israel estava. Momentos maravilhosos. Se você pegar ali, no momento em que Davi havia feito guerras com todas as nações, estava tudo em paz, ele havia conquistado, próprios salmos que Davi fazia, às vezes de situações que ele passava, eram textos proféticos que iam se cumprir na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sobre traições que aconteceu com Judas, sobre livramentos, sobre a promessa que Deus falou para Davi, da tua descendência haverá um reino que durará para sempre, um reino sempiterno, que nunca deixará de existir. Mas qual era a finalidade? Era justamente de resgatar esse relacionamento com Deus. Que esse daqui não estava dando certo. Quando vemos Jesus Cristo vindo, e é justamente isso. Cristo ele veio para resgatar esse relacionamento. Por quê? O pecado é que separou, aqui ó, bem antes de Abraão, o pecado quebrou o relacionamento que o homem tinha com Deus. Só que quem poderia resolver esse problema era alguém que não pecasse. Todos os homens que foram sendo levantados no decorrer da história pecaram. O único que não pecou foi Jesus. E o Mateus que nós lemos aqui, Jesus falou, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, Cristo teve que cumprir tudo o que foi profetizado sobre ele. Meus irmãos, isso não é brincadeira. E cumprir isso que era impossível humanamente, porque a lei é impossível. Pode falar. Só uma observação aí. Elias não tem nada relatado quanto a ele pecar, né? Tanto que ele foi trasladado, né? Eis aí, não só Elias como Enoque, dois homens de matéria pecaminosa que foram transladados, não provaram a morte. Esse aí é um mistério que eu mesmo me submeto a dizer, eu não posso afirmar. Só para não, mas colocar uma observação por causa do... mas você vê, foram transladados, mas nenhum deles esmagou a cabeça da serpente como Gênesis prometeu. Sim. Sumiram. Tudo bem, se os corpos deles
obviamente foram transformados, eles não provaram a morte. Mas é uma observação. Só que Cristo não pecou e não nasceu, né, de um relacionamento pecaminoso. Houve ali, que eu não vou falar hoje, mas o próximo da apostila, né, essa aqui, nascido de mulher, de uma mulher, que na próxima semana eu vou falar justamente isso, porque existe ainda os entendimentos teológicos de uma, como é que eles falam, né, neoliberalismo, que eles vão defender que Jesus nasceu normalmente como qualquer ser humano, porque a profecia que dizia que a Virgem conceberia, que não necessariamente queria dizer que seria de uma mulher virgem, mas uma mulher que foi virgem. Então não seria uma mulher que já teve filhos, vocês não entenderam, ou que teve alguma relação, mas era uma virgem. Então ela seria uma mulher que teria um filho, a qual até então, naquele momento, ela era virgem. Olha que loucura, isso aí é cair por terra tudo que nós entendemos como uma doutrina bíblica. Esse aqui mas é um entendimento que muitos têm. Pois bem, quando Cristo vem, ele começa a dizer a lei. É muito régua, né? Porque você era olho por olho, dente por dente. E agora você tem que perdoar. E aí, é mais fácil ou é mais difícil? Aumentou a régua? Porque uma coisa é você, tipo uma criança, o papai está te dizendo, ó, isso você pode e isso você não pode. A responsabilidade às vezes não é nem muito minha, porque alguém já ditou as regras. Eu só tenho que seguir a cartilha do que pode e do que não pode. Outra coisa, irmão Nivaldo, é a responsabilidade estar sobre você e você ter que analisar e saber se você está ferindo alguma coisa ou não está ferindo. E quando Cristo ele vem, e o Sermão do Monte, lá de Mateus 5, é como se fosse um resumo verdadeiramente do que era a ideia, que eles entendiam que era isso, mas era uma volta para essa aliança. Jesus vai dizer por diversos, aí eu gostaria, 1, 2, 3, 5 alunos, se pudesse ficar com alguns versículos, pode falar. Dentro daquela aliança, amizade, confiança e sinceridade, Abraão. isso, a imperfeição entra, a perfeição humana. A perfeição humana dá pra casar nessa aliança aí. Naquela aliança da lei, obediência e punição ali, a imperfeição humana não se adequa. Não tem como. Não tem como. É que nem o pastor mencionou. É impossível obedecer 100% por causa da imperfeição humana, né? Ali na amizade, confiança e sinceridade, a imperfeição humana ainda consegue se adequar nessa aliança. E aí é o que eu estou segurando para falar qual é, só tem uma possibilidade de como ter a possibilidade de se relacionar com Deus nesse tripé, que aqui é impossível. Você nunca vai conseguir agradar o coração de Deus e nunca vai ter um relacionamento com Deus como se deveria ter aqui. Mas aqui tem, que ter uma postura que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, quem poderia ler para mim Mateus 5, 21 ao 22? Amém. O outro é Mateus 5, versículo 27 e 28. Todos estão em Mateus 5, só que os versículos são diferentes. 27 e 28. Isso. E aí tem Mateus 5, versículo 37, do 33 ao 37. Pode ser. Amém. Mateus 5, versículo 38 ao 41. Amém. E Mateus 5, versículo 43 ao 44. Certo. Amém. Por favor, podem ler, não se preocupe com a ordem não. Quem achou primeiro e quiser ler. Mateus 5, 21 e 22. Amém. Ouvistes que foi dito aos antigos. Segura, irmã Lígia, por favor. Quando Jesus está dizendo isso, ouvistes o que fora dito, ele está mencionando isso aqui, Ouvistes o que fora dito aos antigos, ou seja, lembram o que a lei diz? E aí Jesus vai dizer, a lei diz isso, aí ele vem e traz agora o verdadeiro sentido de como que se deveria cumprir a lei para provocá-los. Tentam cumprir se vocês podem, porque a lei diz o que? Aí ele já vai continuar. Mateus 5, 27. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal.
quem me chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, se multiplica, né? A lei se multiplica. E aí a responsabilidade agora está sobre você de analisar. Por quê? Uma coisa é eu olhar e dizer assim, você não feriu a lei, porque eu não vi você matando ninguém. Então você não pecou, está cumprindo a lei e está recebendo a bênção de Deus, porque você não matou. Porque ouvistes o que fora dito, não matarás. Mas Jesus vai dizer assim, não. Eu vos digo que se você mesmo não matar, mas tiver raiva no teu coração contra o teu irmão, já é réu do inferno, já pecou e já feriu a lei. E quem vai saber se você está com raiva do teu irmão ou não está? A não ser a única pessoa que é Deus. E por isso que ele fala, eu quero que você tenha comigo isso aqui, ó. Sinceridade. Porque aqui os homens da terra não conseguem ver. A lei diz, não matarás. Ah, eu não estou matando, então eu não estou ferindo a lei. Mas você está dentro do teu coração, aquele vizinho com aquele colega de trabalho. Se eu pudesse. Falando agora. Próximo. Já pegou. E é o que a irmã falou, a régua aumentou. Por quê? Parece que é mais fácil quando alguém te diz assim, não faça isso. Eu não estou fazendo. Mas e como dominar isso aqui, ó? E como dominar isso daqui, ó? Aí vamos E a ver vontade, que vai além disso aqui, ó. E quem descobriu isso, meus irmãos, isso aqui é profundo, foi o Paulo. Eu faço isso, eu cumpro isso. Mas mesmo cumprindo isso, eu desejo o mal. Que miserável eu sou. Porque eu cumpro isso daqui, mas eu estou vendo que isso aqui não está resolvendo só cumprir. E como que eu resolvo então isso aqui que eu tenho sentido dentro de mim, o que eu estou pensando, mesmo eu não ferindo isso daqui? Mas vamos continuar aqui. Tem mais os outros versículos, fiquem à vontade. 5, 27, 28. Amém. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Pronto. E como saber quem adulterou e quem não adulterou? Porque para a lei, alguém tem que te ver pego no ato com alguém, ou entrando num motel, ou de mão dada com a outra pessoa na rua que não é o marido, não é a esposa, mas ninguém vê isso, então eu estou cumprindo a lei. Aí Jesus fala, mas se você pensar, já feriu a lei. já é. E agora? Como que consegue isso? Continuando. É do 33 ao 37. Isso. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, não. O que disto passar é do maligno. Aí aqui agora eu fico pensando assim, o que Jesus estava querendo dizer? Porque era uma prática comum de juramento daquela época para confirmar a palavra. Não, fica tranquilo, eu juro, eu vou cumprir, juro a Deus, eu juro por Deus. Mas Jesus vai dizer, não faça isso, seja sim e seja não a sua palavra. Mas aí tem dois poréns. E que poder e que garantia que eu tenho que eu vou falar, irmãos, pode deixar que eu vou fazer isso amanhã para o irmão. Mas eu sei o dia de amanhã se eu vou conseguir? Então tem esse porém, que é a ideia de levar a uma dependência e de saber que Deus é quem sabe de todas as coisas, e outra é a intenção do meu coração, porque parece que Provérbios vai falar um pouco sobre isso também, de algumas coisas assim. Não diga para o seu irmão, volte amanhã, se eu acho que era uma questão de dívida. Se você estava devendo algo a ele, e você tem no momento, e despede ele para outro dia. Então às vezes tem pessoas que falam assim, Enganando, né? sim, eu vou fazer, mas meu coração já sei que eu não vou fazer, eu estou só criando tempo, Mas Dispensado. só para... criando desculpas. Por conta da intenção, né? Tá mal intencionado. E Cristo ele veio para justamente, primeiro, mostrar que pesa muito mais para Deus
a intenção do coração. É muito importante a intenção do coração, porque é o que está ali, ninguém está vendo, marido, esposa, pai, mãe, patrão, pastor, ninguém está vendo, só Deus é ele que sabe daquela intenção, Deus e você. Aí algo está entre você e Deus. Você sabe que ele sabe, e que ninguém mais sabe, mas ele sabe. Continuando, para a gente só encerrar os versículos. 38, 39, 40 e 41. Isso. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mas a lei de Moisés diz que se alguém me fizer mal, eu tenho o direito de revidar e fazer o mal também. Aí Jesus vai dizer, não, é o contrário, se alguém te fizer o mal, não revide com o mal. Faça o bem, ou se te ferir uma face, ceda a outra. É isso que a lei diz. E aí tem o último, né, que é o 43, 44. Essa régua subiu bem. Essa régua subiu bem. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas ele não gosta de mim. Eu ainda vou ter que gostar dele e orar dele se ele já deixou declarado que não gosta de mim, que é meu inimigo. A lei não diz isso. Mas quando chega em Jesus, a lei foi modificada pelos fariseus, foi rebaixada para facilitar. Porque não dá para ter relacionamento com Deus cumprindo a lei como se fosse por mérito. Eu consegui cumprir, então eu quero ser abençoado. E quem descobriu isso foi o Paulo. E aí ele vai dizer a solução. Olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo? Aí ele percebe que parece que o mal, a maldade está no corpo dele. Mesmo ele tendo a consciência, o entendimento de que tem que fazer assim com a lei, mas parece que tem uma força dentro dele que não deixa ele fazer. Mas aí descobre qual é a solução, o antídoto para isso. E aí ele fala em Romanos 8, mas graças a Deus que nos deu o Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Então, quando nós entendemos essa dinâmica, estamos voltando para essa aliança que era a original, que Cristo veio para resgatar essa comunhão. Porque como ele não pecou, todos que pecaram, Satanás picou o calcanhar. Homens que foram levantados por Deus, Satanás picou o calcanhar. Mas existia uma profecia, que nasceria um homem da semente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás. E esse homem não poderia ter pecado, porque todos que pecaram, qual que é o resultado do pecado? Nós trabalhamos aqui, cada um tem um piso salarial, mas diferente, mas existe um piso salarial que ele é padronizado no mundo todo, que é o salário do pecado. É o benefício, ou malefício, o resultado daquilo que foi trabalhado. Pecou, qual que é o salário do pecado? A morte. E todos morreram. Só que as profecias do Antigo Testamento acerca de Cristo diziam que ele ressuscitaria. E a morte só não pode ter poder sobre aquele que não pecou. E o único que não pecou foi Jesus, por isso que a morte não pôde detê-lo. E ele ressuscita. E agora ele nos livra, não da morte. A morte ainda, por isso que nós envelhecemos. Olha uma foto nossa, sua, 10 anos atrás, está hoje. A morte está nos envelhecendo, né? As consequências do pecado. Sem rir, né, mano? É para chorar, é para chorar. O Silvinho é o mesmo cara, 10 anos atrás ele Rejuvenescendo, Tá né? no formal, né? Só que aí, Cristo, ele vem nos livrar do poder do pecado e nos resgatar novamente a uma aliança que era originária abraâmica com Deus, baseada nisso aqui, Senhor. Não sei o que fazer, porque a lei que hoje muitos entendem como religiosidade, é aquela dinâmica. Pequei, ai, meu pai vai me matar, deixa eu me esconder, é assim. Mas a aliança com Deus é assim, pequei, preciso falar com meu pai, porque ele me entende, né? Ele me conhece, eu tenho que ser sincero, eu confio nele. Bom, eu tenho que falar com ele, porque é ele que me perdoa e eu quero ter a comunhão, olha, totalmente diferente. Porque eu penso que o peso traz mais consequência do que... A confissão é libertadora. É,
te entende, sabe até por que você fez. Claro que a gente sabe das nossas falhas. Não dá pra mentir pra Deus. Não dá para mentir para Deus. Não tem como. E isso aqui era o que Deus desde o início queria com Abraão. Que é exatamente isso. Abraão, É a graça que Abraão ele sabia que não podia enganar Deus. Então, e ele sabia, ele confiava tanto em Deus que ele sabia. Se eu for para cá, Deus sabe. Se eu for para lá, Deus sabe. Se eu quiser isso, Deus sabe. Se eu quiser aquilo, Deus sabe. Era uma confiança baseada nessa verdade, né? Que Abraão já sabia, já tinha. Interessante que tem Chegou ao ponto, né? Chegou ao ponto. Tem os personagens da Bíblia que mesmo nesse período aqui, ó, estava fora da casinha da lei. O Davi é um exemplo disso. Ele vivia nessa dispensação, mas ele tinha isso aqui com Deus. Porque quando ele faz aquele salmo, para onde eu irei, Senhor, da tua face, se eu subir até os céus, lá o Senhor está. Se eu descer ao Seol, no fundo do oceano, e fizer a minha cama, ali o Senhor está. Ele sabia que não tinha como esconder. Ele não tinha como esconder. Então, esse é o propósito principal de tudo que foi profetizado no Antigo Testamento para a vinda de Jesus. E aí eu concordei com o filme do Tetioso, fazendo uma defesa aqui, porque tem muitas coisas, mas a conversa de Jesus, para quem assistiu a série do Tetioso, com Nicodemos, que ele explica ali, olha, mas você veio para quê? Você veio estabelecer um reino, mas que reino é esse? E aí a dinâmica de como que Jesus fala que era um reino espiritual, era um poder que não era de Roma, mas era contra o poder do pecado. E as profecias todas diziam sobre isso. Então, até o nascimento dele, a forma que Cristo nasceu, a profecia da semente da mulher, tinha toda uma sequência. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Misericórdia. Eu vou no guarda do caderno, vocês já me deram uma dica, né? Quando a conversa é boa, a hora é boa. O próximo agora, eu ia ter que entrar, é justamente no nascimento virginal. Pastor, qual que é o propósito principal? O propósito principal da vinda de Cristo, das profecias, era de resgatar a comunhão das pessoas com Deus na aliança abraâmica, que era ter um relacionamento não pela lei. Porque quando Cristo ele veio, as pessoas estavam na base da lei. Os fariseus diziam, quer ir para o céu, quer ser abençoado, cumpra a lei. Mas não dava certo, não tem como cumprir. É o que eu falei, a lei é isso aqui, ó, que eu acho que eu falei na semana passada. A lei era só para mostrar, é como espelho. Paulo fala, a lei é um espelho que mostra que estamos sujos, mas não nos limpa. Quem limpa é o Senhor Jesus Cristo no seu sangue. Então o propósito, Cristo, é de resgatar o povo a ter comunhão com Deus. Não pela lei, mas por uma dependência e confiança em Deus. Amém? Eu acho que a gente pode parar então por aqui. Que é a amizade, né, pastor? Amizade. Semente para amigo, você esconde, você desconfia de quem realmente só amigo, você confia. A amizade é isso, é você confiar na pessoa. Por isso que eu acho que mesmo vai dizer que Abraão foi chamado amigo de Deus. Confiança é libertadora, hein? Nós sempre vivemos em um isso aqui. Pastor, tem uma pergunta. Por favor, o espelho foi só para dar uma... Não, está na Bíblia. Não, o espelho. Ah, não, eu tenho. Eu sei que é coisa de idoso, né?